Graça e paz. Estamos mais uma quinta-feira, mais uma transmissão, onde podemos adorar o Senhor, ouvir a sua voz e levar a nossa voz ao Senhor em oração. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família e que Deus possa nos edificar cada vez mais, que possamos cada vez mais ser edificados na palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor é útil e perfeitamente atual, perfeitamente preparada pelo Senhor, soprada pelo Senhor, e nós podemos usufruir dessa palavra que é eterna. Pois a própria palavra diz que terra e céu vão passar, mas as palavras do nosso Senhor Jesus não passarão. A glória da humanidade passará, mas a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Essa palavra que nós temos em nossas mãos, em nossos corações, e que nós vamos meditar hoje mais uma vez. Posso orar por você? Vamos falar com o nosso Deus soberano. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de poder falar contigo. Esse privilégio, Deus, de poder nos achegar à tua presença. E embora, Senhor, muitas vezes não fazemos uso desse privilégio, embora muitas vezes deixamos para a última hora, Senhor. Ó Deus, nos perdoa, me perdoa, Senhor, porque muitas vezes eu fujo de estar diante do Senhor. Pois quando estamos diante da luz, nós, de certa forma, vemos melhor os nossos erros e a nossa carne insiste em ficar ao abrigo de luz. Mas, assim como o Senhor nos iluminou, que possamos também, Senhor, cada vez mais andar na Tua luz, cada vez mais nos achegar diante do Pai das luzes, diante daquele que habita em luz inacessível, e sermos transformados de glória em glória, e sermos cada vez mais conformados à imagem de Cristo. Muito obrigado, Jesus, pois Tu nos deste um plano muito além do que qualquer coisa que o homem pudesse imaginar. Tu nos deste um propósito que vai de eternidade a eternidade. Tu nos deste, Senhor, uma vida nova. Tu estás vivo e em Ti nós vivemos. Morremos para nós mesmos e vivemos uma nova vida. Uma vida de alegria. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fale no nosso coração nesse momento. Nos transforma. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar ao nosso coração. Que não seja eu, mas Teu Espírito, Senhor. E que possa reter, que os irmãos possam reter no coração somente aquilo que vier de Ti, Senhor. Livra-nos de todo mal, do nosso pecado, Pai. Perdoa-nos. Sara, Senhor, as nossas feridas. Em nome de Jesus. Amém. Blaise Pascal diz que todos estão à procura da felicidade. Todos estão buscando a alegria. E não há exceção. Independente dos diversos meios que empregam, o fim é o mesmo. O que leva um homem a lançar-se à guerra e outros a evitá-la é o mesmo desejo, embora revestido de visões diferentes. Pobres, ricos, sábios, ignorantes, escravos, livres, todos buscam a felicidade. Deus nos fez com essa disposição da busca pela alegria. A diferença é que muitos buscam alegria naquilo que não é eterno. Buscar alegria plena em qualquer coisa que não é Deus é como mastigar um chiclete. Uma hora ele vai perdendo o sabor, fica parecendo que é uma borracha e não faz mais sentido continuar com aquilo. E aí você tem que cuspir fora. Mas se estamos em Cristo, percebemos que tudo que temos e somos, toda alegria que desfrutamos aqui, tem um gostinho de eternidade.
e manifesta, aponta para a excelência de Deus. Nós sabemos que em Cristo nossa alegria nunca perde o gosto, nunca perde o sabor. Ele é a fonte de toda alegria. E essa alegria que vem do Senhor reverbera em cada experiência que temos com Ele. A carta de Filipenses, que estamos fazendo a exposição ao longo desse tempo, a carta de Filipenses, ela exala alegria. Paulo, estando preso, ele estava alegre no Senhor e incentivava os irmãos a se alegrarem no Senhor. Paulo, preso, sendo muitas vezes torturado, sendo atribulado, com muitos motivos para se entristecer. Ele não só buscava a alegria no Senhor, mas também se preocupava com a alegria dos seus irmãos filipenses. E ele incentivava-os a se alegrar no Senhor e mostrava os caminhos da alegria que achamos em Cristo. Essa é uma carta da defesa da alegria cristã. Quando alguém fala em refrigerante, o que você pensa? Coca-Cola, Fruc? Quando, vamos supor, alguém fala em esponja de aço, o que você pensa? Já Bombril, talvez. E nós poderíamos dizer que quando pensamos em alegria, estamos falando da carta de Filipenses. É claro que a alegria é um assunto que nós vemos por toda a palavra de Deus. Por toda a palavra. Porque nosso Deus é um Deus alegre, meus irmãos. Nosso Deus é um Deus alegre. Ele criou essa criatura em alegria. Ele nos fez a imagem e a semelhança dele, capazes de se alegrar, com necessidade de se alegrar. Nosso Deus é o Deus da alegria, meus irmãos. Ele é alegre. E tudo que ele faz é para dar alegria. Tudo que ele faz produz alegria. Ele criou os céus, a terra. Ele dá a chuva. Ele dá todas as suas bênçãos. Tudo isso nós respondemos com alegria quando estamos realmente olhando para Ele. E quando vemos essa carta de Filipenses, nós também vemos bastante esse assunto da alegria. Por todas as vezes nós vemos Paulo falando sobre a alegria, sobre estar alegres no Senhor, sobre fazer isso ou aquilo alegres. Isso é um chamado para nós hoje. Estamos num momento de pandemia, estamos num momento de crise. Nós estamos falando disso, estamos num momento também de tantas notícias ruins, notícias fake news, falsas. Estamos em período bem turbulento. Mas devemos sempre nos lembrar que a nossa cidadania não está aqui, a nossa alegria está no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Nossa alegria está no Senhor. Devemos se lembrar que nós não fomos feitos para essa terra aqui. Nós não fomos feitos para estar para sempre aqui. Isso já deveria ser motivo de nos alegrarmos. Mas quando nós também falamos em alegria, nós vemos capítulo 3, versículo 1, que foi o texto de domingo passado, que diz o seguinte, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Alegrem-se no Senhor. Diante desse versículo e diante de tudo que temos visto até agora sobre a carta de Filipenses, eu chego à conclusão que a alegria é, antes de tudo, uma decisão de permanecer em Jesus Cristo. A alegria, ela é, antes de tudo, uma decisão de permanecer em Jesus Cristo. Nós devemos decidir nos alegrar no Senhor, assim como decidimos tomar água, por exemplo. Temos essa necessidade, essa sede de beber água. E quando bebemos, nos saciamos. Mas precisamos decidir beber. Precisamos decidir nos alegrar no Senhor. E 3 formas que nós vamos ver hoje de permanecer na alegria de Cristo. 3 formas de permanecer na alegria de Cristo. É claro que existem diversas outras, mas se nós formos pegar o capítulo 2
E esse versículo do capítulo 3 a gente vai ver Paulo falando nesse contexto de alegria, de serviço, de salvação, desenvolvimento da salvação. E a gente vai ver como ele aponta as pessoas, os personagens, e como a alegria está intrinsecamente ligada a cada um, a cada episódio aqui que ele fala, que ele narra. A alegria, ela é uma decisão de permanecer em Jesus Cristo. 3 formas de permanecer na alegria de Cristo. A primeira é: decida permanecer na união com os irmãos. A gente vai voltar um pouco no capítulo 2, versículo 2. A gente vai ver que o apóstolo Paulo vai falar sobre alegria. Capítulo 2, versículo 2 de Filipenses. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Completem a minha alegria. Então, o apóstolo Paulo, ele dizendo: olha, completem a minha alegria. Vocês estão em Cristo, já têm motivos de se alegrar, vocês têm motivação no Senhor, se há alguma afeição por estarem em Cristo, se por estarem em Cristo existe alguma comunhão no Espírito. Olha o que ele está colocando em xeque aqui. A permanência deles em Cristo. Se estar em Cristo em vocês gera alguma motivação, gera alguma comunhão no Espírito, de fato, são perguntas retóricas, são afirmações, enfim, é algo que nós já sabemos que de fato estar em Cristo nos dá motivação, nos dá comunhão no Espírito, nos dá exortação de amar, uma profunda afeição e compaixão. Isso tudo é resultado de estarmos em Cristo. E aí ele fala: olha, completem a minha alegria. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito, a mesma atitude. O que ele está dizendo aqui, ele está falando, é que você precisa decidir permanecer na união com os irmãos. E ele diz que se alegra. O apóstolo Paulo diz: olha, quando vocês se mantêm nessa comunhão, união, vocês me dão alegria. E se o apóstolo Paulo se alegra ao ver uma igreja unida, por exemplo, nos Filipenses aqui, que dirá Deus? Será que Deus não se alegra ao ver uma igreja em harmonia e em união? Mas é claro. A alegria, ela precisa ser desenvolvida e cultivada na comunhão. A alegria precisa ser desenvolvida e cultivada na comunhão. Por isso que ele diz: completem a minha alegria. Cultivando, ou seja, Paulo já estava alegre. E quando ele olhava para os Filipenses, ele se alegrava. Mas devido a alguns fatores, desarmonia entre os irmãos, talvez desanimados para a obra, apáticos, inertes em algumas situações, talvez ele ficasse triste pelos irmãos, porque eles não estavam usufruindo da alegria da união. Então ele diz: olha, completem a minha alegria. Minha alegria está, vamos supor, pela metade ao ver vocês, mas eu posso ficar cheio de alegria. E a minha alegria é ver que vocês estão alegres, unidos em harmonia no Senhor, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, a mesma atitude. E como vimos numa mensagem anterior, comunhão não é mero ajuntamento de pessoas. Se fosse assim, o cinema seria o maior lugar de comunhão, teria comunhão todos os dias no cinema. No calçadão a gente teria um monte de comunhão ali, teria uma grande comunhão. No estádio de futebol, imagina uma comunhão de 80 mil pessoas. Só que comunhão não é ajuntamento. Até porque no estádio de futebol muitas vezes dá briga, dá morte. No calçadão, vamos supor, cada um está cruzando seu caminho, ninguém está nem aí. No cinema, cada um foi assistir o filme. Cada um foi fazer uma... Engraçado que muitas vezes nos nossos cultos é assim, né? Parece que muitas vezes no nosso culto nós sentamos para assistir, todo mundo está assistindo o mesmo filme, mas parece que estão desconectados de alguma forma. Porque a comunhão não é somente ajuntamento de pessoas, mas é uma unidade de pensamento, de amor, de espírito e de atitude. Isso é uma comunhão.
É uma união que vai além do físico, mas vai no modo de pensar, no modo de amar, no modo no espírito e na atitude, no jeito de agir. Isso é uma comunhão que devemos desenvolver cada vez mais. Hoje nós não podemos estar em comunhão fisicamente, não podemos estar próximos um do outro, mas por causa disso estamos sem estar de comunhão, não estamos comungando. O apóstolo Paulo estava preso e ele não diz que estava sem comunhão com os irmãos. Ele diz que sentia saudade, ele diz que queria vê-los, ele diz que queria estar com eles. E é isso que nós sentimos, estamos com saudades, queremos estar juntos, queremos cultuar presencialmente, mas ele não podia naquele momento. Mas ele não disse que estava fora da comunhão. Pelo contrário, essa carta é um exemplo da comunhão que os irmãos tinham com ele. A comunhão que ele tinha com os irmãos, que ele colocava no direito de fazer exigências, de dar conselhos, de falar em nome do Senhor para essa igreja, de cuidar, de se alegrar. Ele estava em plena comunhão com os irmãos. E Deus sabe, Deus entende os contextos que vivemos. No momento, nós não estamos presencialmente, mas podemos, pela graça do Senhor, usar meios de vermos um ao outro. Podemos usar meios de estar conectados ao vivo, ao mesmo tempo, na hora, orarmos, falarmos com o Senhor, juntos aprendermos da palavra de Deus. De tudo que nos tiver possível para manter a comunhão, devemos fazer uso. Tendo o mesmo modo de pensar, de agir, buscando sempre a glória do Senhor. Uma igreja cujos membros cultivam e participam dessa união no pensamento, no espírito e na atitude, experimenta essa alegria do Senhor. Agora, quando uma igreja local, uma comunidade de fé local não tem essa unidade, ela está fadada a se dispersar. Pois o reino dividido contra si mesmo não subsiste, já disse nosso Senhor Jesus. Então decida permanecer na união com os irmãos. Decida permanecer, decida se alegrar na união com os irmãos. Decida. A alegria, antes de tudo, uma decisão de permanecer em Cristo. Duas formas de permanecer na alegria de Cristo. Decida permanecer na união com os irmãos. Decida permanecer na união com os irmãos. A alegria precisa ser desenvolvida e cultivada na comunhão. Segundo, decida permanecer servindo a Deus. Decida permanecer servindo a Deus. Capítulo 2, versículo 17, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Decida permanecer servindo a Deus. O apóstolo Paulo estava preso por servir ao Senhor, mas se alegrava. Paulo se alegrava com o serviço também dos filipenses. Paulo diz que se alegra mesmo que venha a morrer por causa do serviço dos irmãos. Ele estava preso. No capítulo 1, versículo 17, nós vamos ver que ele diz que alguns pregavam a Cristo só para fazê-lo sofrer. Uns pregavam por amor, mas outros pregavam para fazê-lo sofrer, achando que pregando mais a Cristo, Paulo sofreria mais. E dá a entender que, como ele estava lá por pregar o Evangelho, ele estava meio que representando os cristãos. E à medida que o Evangelho continuasse a avançar, os guardas também apertavam para o lado dele, porque não conseguiam parar o avanço do Evangelho. Prenderam-no, talvez pensando que assim assustariam os cristãos, fariam com que a pregação do Evangelho diminuísse, mas ela aumentou, e provavelmente isso deixava os guardas, as autoridades zangadas e acabavam descontando no apóstolo Paulo. Mas ele diz: olha, ainda que me matem por causa do serviço que vocês estão prestando na obra do Senhor, eu vou me alegrar. Continuem fazendo a obra do Senhor, se alegrem comigo, ainda que eu venha morrer por isso. Afinal, como diz aquela canção do Fernandinho, se não for para te adorar, para que nasci, se não for para te servir, por que estou aqui?
Porque nós estamos aqui, é para servir ao Senhor, ainda que isso muitas vezes venha nos levar à morte. Como o apóstolo Paulo estava preso e provavelmente estavam aspirando matá-lo. E por isso, decida permanecer servindo a Deus. Paulo se alegrava ao enviar Timóteo para servir com os irmãos também. Versículo 19 do capítulo 2 vai dizer: espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Espero enviar Timóteo brevemente, para que eu seja animado, me sinta animado quando receber notícias de vocês. Dificilmente algo dava tanta alegria ao apóstolo como seu filho na fé, Timóteo. Ele serviu ao seu lado como um filho ao lado do pai, e agora estava sendo enviado para a igreja de Filipos. A expectativa e a esperança do apóstolo Paulo era que, quando ele voltasse, traria boas notícias a respeito dos irmãos. Afinal, Timóteo era um servo do Senhor, servia ao Senhor, se preocupava com o bem-estar dos irmãos, se preocupava não simplesmente com os bem-estar no sentido de caprichos, de satisfazer os caprichos dos irmãos, mas com o bem-estar deles, com a salvação deles. Se preocupava com o fato deles estarem servindo ao Senhor, se eles estão realmente crescendo na maturidade, na fé, estão fortalecidos no amor do Senhor. E Paulo sabia que Timóteo iria servir ao Senhor no meio deles e provavelmente voltaria com boas notícias. Então Paulo se alegrava ao enviar Timóteo para servir com os irmãos, pois o serviço do Timóteo alegrava o apóstolo e com certeza alegrava o Senhor. E o terceiro, Epafrodito, e seu compromisso com o serviço do Senhor também alegrava o apóstolo. Epafrodito era o irmão enviado da igreja filipense para levar ofertas ao apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 30. Porque ele, Epafrodito, quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Ele quase morreu pela causa de Cristo. E como já vimos em outras passagens, a igreja de Filipenses sempre foi uma igreja cooperadora. Isso dava alegria ao apóstolo Paulo, pois via eles envolvidos no serviço do Senhor, que era sustentado por eles, para poder continuar pregando a Cristo. Inclusive nessa carta ele agradece isso várias vezes, e louva ao Senhor e se alegra. E uma dessas ofertas foi o Epafrodito, que foi enviado para entregar para o apóstolo Paulo. Ele arriscou sua vida para entregar sua oferta ao apóstolo. E isso alegrou o apóstolo Paulo, vendo o serviço de Epafrodito, a ponto de arriscar a sua própria vida pela obra do Senhor. Não somente pelo apóstolo Paulo, mas concomitantemente pelo Senhor, pela obra do Senhor. Essa união de cooperar para o serviço, cooperando uns com os outros para a obra do Senhor, para a causa do Senhor. Por fim, o apóstolo adverte: alegrem-se no Senhor, versículo 1 que nós lemos do capítulo 3. E se formos acompanhar até aqui toda essa evolução da argumentação do apóstolo, nós podemos chegar em algumas conclusões que, se somente ficássemos com esse versículo, nós não perceberíamos. Por isso que é importante nós lermos não somente versículos soltos da palavra de Deus, mas toda uma carta, vamos supor, quando é carta, ou todo um contexto, grandes porções da palavra de Deus, para nos inteirarmos do contexto todo. Nós vemos que no capítulo 2 ele começa dizendo: se por estarmos em Cristo, e terminando o capítulo 2 ele diz: recebam, no caso de Epafrodito, no Senhor. Alegrem-se no Senhor, no capítulo 3. Isso é interessante, porque me faz pensar e me faz ver essa alegria que nós vemos em todo o capítulo. Alegria cultivada, a alegria que se desenvolve, que se completa, uma alegria compartilhada, uma alegria altruísta, uma alegria que abriga, quando ele diz recebam-no com alegria, essa alegria que é o abrigo daquele servo do Senhor cansado. Se você está em busca da alegria verdadeira, comece por Cristo e termine com Cristo.
pois Ele é a fonte de toda alegria. A alegria é como se fosse o óleo na engrenagem da vida cristã. A alegria é tanto um efeito de estar em Cristo quanto um mandamento. E se nós formos pensar nos princípios da igreja multiplicadora, que é oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça, nós vemos isso como uma engrenagem que funciona e gira ao mesmo tempo. E sem alegria, tudo fica emperrando. É como se a engrenagem não funcionasse, arranhasse, fizesse tudo se arrastando, né? E muitas vezes, quando nós fazemos algo para o Senhor, parecemos que somos uma engrenagem sem óleo, algo sem graxa, ou o que quer que seja, que faça fluir bem. E muitas vezes fazemos a obra do Senhor rangindo, fazemos a obra do Senhor murmurando, sempre se queixando, como se Deus estivesse posto um jugo sobre nós. Servimos aquele que disse, olha, tomai sobre vós o meu jugo, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Só que muitas vezes parece que estamos sob um jugo opressor. Nós não conseguimos nos alegrar em servir ao Senhor. Só que não percebemos que se não servirmos ao Senhor com alegria, serviremos ao mundo, serviremos a qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Glorificamos a Deus quando fazemos sua obra com alegria sincera e desonramos a Ele quando fazemos gemendo, se arrastando, medindo os esforços, pois não fomos chamados para isso. Serviremos aqui ao Senhor e serviremos Ele por toda a eternidade, com alegria, diante da sua presença. Como disse a rainha de Sabá a Salomão, como são felizes aqueles que trabalham na sua corte, que ouvem constantemente a sua sabedoria. Nós somos aqueles que trabalham com o Senhor. Somos aqueles que servem ao Senhor e somos privilegiados. Devemos achar motivação em Cristo para nos alegrarmos. Como diz Abacuque 3, 17 e 18. Uma alegria que não decepciona. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, que é um cenário de crise financeira maior do que esse, meus irmãos. E ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A nossa missão é levar essa alegria que ninguém pode roubar. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Que Deus lhe abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela alegria que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pela alegria de eu poder estar aqui compartilhando a Tua palavra, Pai. Obrigado pelos irmãos estarem ouvindo. Obrigado, Senhor, porque a Tua alegria nunca nos será tirada, Senhor, pois ela é eterna e gozaremos dela, Senhor, contigo aí para todo sempre, nos céus, na eternidade, um reino de glória, um reino de alegria e de paz. Obrigado, Senhor. Nos ajude, Deus, a Te honrar com a nossa alegria e nosso serviço aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Até a próxima. Que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Um abraço.